A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para compartilharmos mais uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Hoje eu quero ler convosco Lucas capítulo 16, onde narra a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água para que refresque-me a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Porém, ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, olha que parábola esta. E eu não quero entrar aqui em detalhes a respeito do que os estudiosos dizem, que parábola deve ser levada em consideração, ou se parábola é meramente uma parábola. O que eu quero levar em consideração é que isso aqui é um fato que fora narrado pelo Senhor Jesus Cristo. E isso reflete nas nossas vidas, reflete nos nossos dias cotidianos. Observe aqui, começa a parábola do Senhor Jesus narrando, dizendo que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos, ou seja, a melhor roupa da época, as roupas mais caras, de marcas. O que tinha de melhor em tecido na época era o que esse homem vestia-se. Aí o versículo 20 fala que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e ia à porta daquele homem. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha comigo, que diferença! Um muito lá em cima e o outro
muito lá embaixo. Um rico se vestia-se tão bem, com certeza morava numa boa casa, comia o que desejava, comia os seus melhores manjares, enquanto o outro, mendigo, vivia pelas ruas, enfermo, com certeza vestia-se com trapos, por que não dizer assim, com roupas velhas. E a situação do mendigo era tão difícil que a palavra vai dizer que os cães vinham lamber-lhe as suas próprias chagas. Dá para entender? Enquanto um está lá dentro, comendo do bom e do melhor, vivendo numa boa casa, vestindo as melhores roupas, está alguém lá na porta, do lado de fora, sem ter casa, sem ter comida, sem ter o que vestir e ainda sem saúde. Porém, o que eu acho interessante é que aqui estava tudo bem. O rico vivendo tranquilamente. Mas aí, quando chega aqui no versículo 21, diz assim, ó: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha, outra diferença. Enquanto estávamos nessa terra, o rico estava por cima, estava lá nas alturas. Mas quando morre, olha a diferença. Aí a Bíblia nos diz o relato de Jesus, que o mendigo, os anjos, o mendigo foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi sepultado. Você deve refletir comigo. Quando morre um rico, uma figura bem conhecida na sociedade, é aquele cortejo, corpo de bombeiro, velado nos melhores lugares, os convidados nobres para estarem ali, todo aquele cortejo. E eu te pergunto, você já foi no velório de algum mendigo? Você já foi ao enterro de algum mendigo? Você vai ver ali o pessoal da funerária, o coveiro e só. Olha que diferença. Mas eu quero dizer que essa diferença, ela terminou na sepultura. Enquanto estava aqui, até o cortejo do rico foi todo aquele glamour, tudo de melhor, aquelas coroas, né? Se fosse nos dias de hoje, aquelas coroas de flores. E do mendigo, nada. A diferença foi o além a sepultura. Por quê? Porque além da sepultura, os anjos o levaram. E aí a palavra do Senhor vai dizer que no Hades, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha a diferença. Aqui na terra, até o cemitério, foi a vez do rico. Porém, quando ele olha e no Hades ergue os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Olha a diferença. Enquanto que o mendigo vai para o seio de Abraão, Lázaro vai para um lugar de tormento e a chama estava tão quente que ele pedia que molhasse o dedo e fosse colocar então na sua boca. E aí o Senhor disse: olha, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e esse só males. Agora, este é consolado e você atormentado. E aí o Senhor fala também que não tinha como ele vir, porque há posto um grande abismo entre de um lado e o outro, de sorte que se os quiserem passar daqui para lá, não poderiam, nem tampouco que estão lá venham para cá.
E aí, veja só a diferença. Para onde foi Lázaro e para onde foi o rico. Aí, eu quero dizer para você que o céu não está cheio de pobres, de mendigos, e o inferno cheio de ricos. Não, pode haver o inverso. Pode ser que tenha muitos pobres que viram uma vida pobre aqui no inferno e muitos ricos que viveram uma vida de rico aqui no céu. A única diferença é a forma de como conduziram as suas vidas. Enquanto o rico aproveitava o bom e do melhor para os prazeres carnais, o mendigo que não tinha nada, mas ele tinha Deus no coração. Enquanto o rico, quem sabe não gostasse que desse alimento para aquele mendigo, eu tenho certeza que se aquele mendigo ganhasse um pão seco e passasse um outro mendigo, ele repartia o pão seco com aquele outro mendigo. Aí está a diferença. A maneira como convivemos ou como conduzimos a nossa vida aqui é como iremos viver a eternidade. Da maneira em que vivemos nessa terra é que vamos passar a eternidade. E como eu e você estamos conduzindo a nossa vida aqui? Aí acontece que o rico vai e fala para Abraão: olha, rogo-te, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deem testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aí disse Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. E aí o que o Senhor diz? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui, o rico preocupou com seus irmãos, mas aí era tarde. Aqui, enquanto ele estava na terra, se ele vivesse uma vida com uma conduta cristã e pudesse falar para os seus irmãos: olha, vamos viver assim, dava tempo. Mas depois que fechou os olhos, aí era tarde. Depois que passamos dessa vida para outra, não tem mais o que ser feito. Então, aqui o Senhor relata categoricamente como devemos viver uma vida nessa terra, porque a eternidade é real. Aqui, meus irmãos, não sou eu, é a palavra quem está dizendo. Para onde foi o mendigo que temia o Senhor? E para onde foi um rico miserável, um rico insensato? Como muitos ricos que eu e você hoje talvez conhecemos ou ouvimos falar, daquela irmã que trabalha de empregada doméstica na casa daquele rico e que não permite dar uma marmita para um mendigo que bate na porta, mas dá carne e dá melhor para os seus cachorros. Você já ouviu falar ou conhece alguém assim? Daquele rico, quando passa por alguém menos favorecido, vira o rosto. Ser rico não é o problema. O problema é não temer a Deus e não obedecer a sua palavra. Ter riquezas é coisa boa. Quem tem ou nasceu de uma família que já teve, ou alguém que adquire, isso é bom, desde que seja dentro da vontade de Deus. Desde que o reino de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, vamos viver uma vida de tal forma que nos conduzamos para a vida eterna. Porque esse rico, infelizmente, viveu uma vida errada e lhe conduziu a um lugar de tormentos. Aqui está a palavra, aqui está a parábola. Cabe a mim e a você. Que exemplo iremos seguir? Para onde conduziremos a nossa alma? Aonde passaremos a eternidade? No seio de Abraão ou no lugar de tormentos? Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Aparecido Cordeiro, trazendo mais uma palavra para a tua vida. E se você gostou dessa mensagem ou das demais,
vai lá no nosso canal, compartilha, dá o joinha para nós, para que o canal cresça, ajude-nos a continuar levando essa palavra ao coração de alguém. Então compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus contatos e também manda aquele joinha para nós e inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar levando essa palavra poderosa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.